Se você não assistiu Adolescência, aquela série da Netflix, eu recomendo fortemente que você assista antes de ver esse vídeo ou antes de continuar sua vida, porque vale a pena. Se você assistiu, você certamente se surpreendeu pela cena do Jamie, que é o personagem principal, conversando com a psicóloga. E eu não sei se você já teve uma discussão acalorada com uma pessoa nessa faixa etária, mas eu tenho quase todos os dias. E eu fico sempre fascinada pelos argumentos, porque, em certa medida, adolescentes são assustadores mesmo. Grande parte disso vem do fato deles serem imprevisíveis. A gente nunca sabe o que vai estar acontecendo ali, né? Na mente dessas pessoinhas. Mas e se eu te dissesse que esses desafios intensos que a cidade proporciona dão sinais ainda na infância? Na verdade, todo mau comportamento característico dessa faixa etária pode ser aflorado ou minimizado segundo o modo pelo qual a infância dessa pessoa se dá. Eu sou Bibi Tito e estou sentada no chão para conversar com você um pouco sobre crianças, tentando olhar o mundo pela perspectiva delas. Hoje eu vou falar sobre misoginia ou sobre por que gostamos de ver e fazer meninas sofrerem. É na infância, no começo da vida, até lá uns 11, 12 anos, que a gente define traços fortes da nossa personalidade. Os nossos primeiros 1000 dias, eles já vão dar uma base sólida para nosso desenvolvimento. Até uns 7, 8, 9 anos, que o nosso cérebro ele vai otimizando e buscando formas de funcionar do jeito mais prático possível, gastando menos energia. E ao longo da vida, ele sempre vai buscar eliminar conhecimentos e saberes que ele não acha tão importante. Mas é nessa primeira infância e no início da adolescência que, por volta dos 13 anos, mais ou menos, ele realiza alguns cortes muito importantes chamados de podas neurais. É como podar uma plantinha. Imagina que você tá lá com uma parte marrom da plantinha, assim, que tá sugando os nutrientes da parte saudável, a parte verde. Os saberes que não são tão importantes são como essa parte marrom para o nosso cérebro. Ele acaba considerando isso um conhecimento fútil que acaba sendo cortado e dessa forma prevalecendo conhecimentos que ele julga ser importante. Mas o que acontece quando na infância a gente alimenta preconceitos ou pensamentos maldosos e deixa empatia, coisas boas, assim, sabe? Passando fome no nosso cérebro. Após a poda neural, na adolescência, a gente vai acabar se deparando com um adolescente inconsequente, pronto para agir de forma violenta numa sociedade doentia, que não se importa com certo ou errado e age apenas com aquilo que fará as engrenagens dela continuar rodando certinho. Parabéns, sociedade, parabéns, redes sociais, que estão a cada dia mais ocupando o nosso tempo ocioso e cada vez mais cedo. Ao negar à criança uma infância de qualidade, você acabou de criar um adolescente raivoso e de moral duvidosa. E ainda a gente se espanta ao ver adolescentes como o Jamie. Quando, na verdade, nas salas de aula dos anos finais, ensino fundamental, a gente acaba se deparando com professoras exaustas, desesperadas, assustadas por não conseguir fazer o básico que seria ensinar. Porque as crianças mais velhas e adolescentes não estão mais indo à escola no intuito de aprender. Elas vão à escola porque elas são obrigadas ou é onde a vida acontece. E se a vida parar de acontecer ali, se elas tiverem a oportunidade, elas vão simplesmente largar a escola e procurar algo que faça sentido para elas. Eu não tenho experiência com adolescentes, mas a minha irmã é uma adolescente e a gente conversa sobre escola, sobre a realidade dela. E de uns tempos pra cá eu venho ficado bem preocupada com o que tá acontecendo ali dentro e fora, nas redes sociais também, né?
porque chega a ser criminoso e é bem brutal até. Porque não é como se adolescentes da minha época fossem maravilhosos, mas certamente não é como é hoje. E disso eu posso afirmar com certeza, porque algumas coisas cabulosas estão acontecendo ali, sem qualquer supervisão. Hoje, as crianças estão cheias de ódio, e esse ódio é alimentado pelos discursos das redes sociais, como o de Andrew Tate, que é um exemplo citado na série, né, de adolescência, ou um exemplo mais perto de casa, com o Pablo Marçal. Essas crianças movidas ao ódio, elas são capazes de, em um momento, ameaçar de morte um colega, e em outro momento, no mesmo espaço de tempo, pedir alguma resposta de um conteúdo de matemática. E isso seria só para cumprir uma cartilha. Porque o ódio é tão naturalizado que quando um crime é cometido, a gente age como se não houvesse precedente. Nossa, mas esse menino ele é tão bom aluno. Claro que ele era um bom aluno, porque ele foi ensinado a ter responsabilidade sobre certas coisas, ao mesmo tempo que seu comportamento misógino, racista, preconceituoso foi afirmado pelos pais, pela sociedade. Cumprir uma cartilha bem estabelecida e amplamente difundida socialmente é tarefa fácil para a grande maioria das pessoas. O difícil mesmo é você identificar quando algo está errado, quando algo está certo, porque a moral se perde em meio aos cortes, em meio às podas neurais do desenvolvimento. É muito confuso para uma criança saber o que é certo ou o que é errado. Se você não estava nas redes sociais lá pelos anos de 2014, 2015, um período muito definido assim da história das redes sociais, você certamente não pegou o Secret, que era um aplicativo de mensagens anônimas. Foi um inferno aquilo na minha escola, porque nesse pouco tempo que ele funcionou, muitas mensagens de ódio correram por lá, nudes de garotas que eram compartilhados nos intervalos, nos recreios. Virou algo muito bizarro. E eu lembro que eu olhava assim, eu conhecia uma das garotas e eu olhava pra cara dela e eu via o desespero por ter uma foto sua vazada. É uma quebra de confiança enorme que acontece ali. Crianças são inconsequentes por muitas vezes, mas as consequências dos seus atos, elas são bem trágicas. E ainda bem que foi proibido no Brasil e logo foi descontinuado no mundo, né, esse aplicativo. Existe um motivo para menor de idade. Existe um motivo para as consequências, para as punições, elas serem separadas na justiça para pessoas maiores de idade e menores de idade. Pessoas menores de idade, elas não têm o cérebro formado, é uma coisa física, é uma coisa biológica. O cérebro não está totalmente formado, então elas não vão agir sempre de acordo com as regras da sociedade. Quando uma criança se comporta de uma maneira tão assustadora como o Jamie, não é ela que está falhando, e sim o sistema regido por adultos que já não sabem mais como lidar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pessoas, com essa geração. A gente está construindo relações ferradas, estabelecendo morais totalmente erradas, e essa é a consequência dos nossos atos. A gente está falhando com essa faixa etária. Quando eu li Boa Noite, Pum Pum, eu fiquei realmente impactada. Muito. Por um bom tempo. Eu acho que quem lê Boa Noite, Pum Pum tem uma experiência muito igual, assim. Quem lê e acaba, porque todo mundo que eu conheço que leu de uma vez só. É muito impactante. Você quer realmente saber, entender por que o Inio Asano, que é o mangaka, né, o escritor de Pum Pum, ele tem essa visão grotesca da sociedade. Eu não tô aqui pra fazer uma análise de Pum Pum, mas não tem redes sociais em Pum Pum, porque foi escrito de 2007 a 2013 e o Inio Asano ele viveu na década de 90, então não faz parte do cotidiano do Pum Pum, que é o personagem principal, que a gente acompanha da infância até a vida adulta. Não tem as redes sociais presentes na vida dele, mas eu penso que se o Pum Pum vivesse hoje,
ele certamente andaria com o Jamie Miller. Ele seria amigo dele. Como eu disse, o meu objetivo não é falar de Pum Pum, eu só quero ressaltar o relacionamento entre meninos e meninas, que sempre foi muito conturbado. E não importa se Pum Pum tá no Japão, se o Jamie tá na Inglaterra e a gente aqui no Brasil, a gente tá falando de desenvolvimento. Desenvolvimento é universal. A gente tá falando de ser humano, mas principalmente um ser humano localizado num contexto de extrema globalização. Meninos, quando eles têm o seu ego machucado, eles são capazes de agir de forma violenta, e essa violência eles costumam destinar a quem eles consideram inferior. Muitas vezes, quem é o inferior são as mulheres, são as meninas. As meninas, elas não são tão influenciadas pelo ego, mas elas agem mais num sentido de coletividade. Quando elas fogem essas regras sociais, esses padrões da sociedade, elas são capazes de ódio também. Muitas vezes direcionado a elas mesmas, mas quando elas precisam externar, elas costumam direcionar também a meninas, também a mulheres. Em qualquer cenário, as mulheres pedem, às vezes até a vida por conta disso. A nossa sociedade, ela tá cada vez mais ensinando o ódio às mulheres, porque é a lógica do sistema. Porque a gente tá, querendo ou não, olhando para um mundo sob uma visão eurocêntrica e colonialista. A Rafia Zakaria, ela é uma escritora paquistanesa, mas ela vive nos Estados Unidos por muito tempo. Ela diz nesse livro aqui que as mulheres precisam avançar coletivamente e que o individualismo ele é um fruto da lógica de vida capitalista e é o principal vilão que vai minando a pouco os nossos direitos, às vezes quase sem a gente perceber. Na página 263 ela diz assim: quando toda mulher está seguindo em frente, individualmente não resta ninguém para construir uma ajuda e um apoio mútuo. E assim, o foco de cada pessoa é conquistar o sistema, exatamente como os homens brancos fizeram, em vez de perceber as maneiras pelas quais tal conquista é estruturalmente fechada para outras ao redor delas. Para criar uma política feminista de solidariedade, as mulheres precisam reconhecer as forças que as separam e que as empurram na direção de uma competição sem sentido ao afastá-las da compreensão do coletivo e de engajamento. Eu acrescento que separar a sociedade em meninos e meninas, como é feito muitas das vezes, vai apenas tornar ainda mais insustentável o mundo que a gente está vivendo, porque não vai ser possível entender a realidade um do outro. Agir no coletivo é importante, e é importante também que esses coletivos sejam múltiplos. Porque como poderemos ensinar a empatia às crianças se não soubermos o que o outro ou a outra espera da gente? Eu comecei falando que adolescentes são assustadores, mas o que realmente assusta são essas ferramentas que transformam as crianças em adolescentes inconsequentes e esses adolescentes inconsequentes em adultos irresponsáveis, que não estão prontos para dialogar com as próximas gerações. E esse ciclo vicioso ele segue sendo alimentado pelo discurso de ódio nas redes sociais, pela misoginia, pelo preconceito. Vivemos numa sociedade em que as meninas cobrem o rosto para tirar uma foto, ou se tiram uma foto mostrando o corpo, tentam ressaltar, colocar em foco alguma parte que vai agradar mais aos homens, em busca dessa validação masculina. E mais recentemente, brincam de skincare. Olha para sua infância e me diga se não tem algo de errado com a infância atual. O mundo ele tá fabricando meninas frágeis para serem presas fáceis de um sistema que nunca soube amar as mulheres. Eu não me esqueço de uma leitura que me marcou muito na faculdade. Logo no começo do curso de jornalismo, a gente teve que ler para uma prova e foi bem nas primeiras páginas que eu entendi que eu não deveria andar por aí sozinha. Seja na rua, espaços públicos ou privados, seja na minha própria casa. Eu estaria mais segura se estivesse com alguém ao meu lado. Porque eu sou uma mulher no mundo misógino, uma mulher em meio a homens criados para se ofender pela minha existência. Na página 11 de
Garotas Mortas. A gente lê assim. Foi então que o rádio deu a notícia. Eu não estava prestando atenção, mas mesmo assim a ouvi bem claramente. Naquela mesma madrugada, em São José, uma cidadezinha a 20 quilômetros dali, uma adolescente tinha sido assassinada em sua própria cama enquanto dormia. Meu pai e eu continuamos em silêncio. Lá plantada, vi como ele se levantava da cadeira e ia ajeitar o fogo com um ferro, espalhando as brasas, partindo as maiores, seu rosto cobrindo-se de gotinhas por causa do calor. A carne que tinha acabado de pôr para assar, crepitando suavemente. Um vizinho passou e gritou alguma coisa. Ele virou o rosto, ainda inclinado sobre a grelha, e levantou a mão livre. Tô indo! Gritou de volta. E com o mesmo ferro, começou a desfazer a cama de brasas, empurrando-as até um canto da chapa, mais perto de onde ardiam os troncos de inhanduvá, e deixou só algumas embaixo da carne, calculando que bastariam para manter o calor até que ele voltasse. Tô indo significava dar uma escapada até o bar da esquina e tomar uns tragos. Calçou os chinelos que andavam perdidos pela grama, enquanto vestia a camisa que estava pendurada num galho de amoreira. Se você perceber que o fogo vai apagar, puxa mais umas brasas que eu volto logo, disse. E saiu para a rua batendo os chinelos, rapidinho, como uma criança correndo atrás do sorveteiro. Sentei na cadeira dele e peguei o copo que ele tinha deixado ali no chão. O metal estava gelado. Um pedaço de gelo boiava na borra do vinho. Pesquei a pedra com os dedos e comecei a chupar. De início tinha um leve gosto de álcool, mas logo era água pura. Quando só restava um pedacinho, triturei-o entre os dentes. Apoiei uma das mãos na coxa que sobressaía na barra do short. Levei um susto ao sentir minha própria palma gelada. Como a mão de um morto, pensei, embora eu nunca tivesse tocado em um. Eu tinha 13 anos, e naquela manhã, a notícia da garota morta me chegou como uma revelação. Minha casa, a casa de qualquer adolescente, não era o lugar mais seguro do mundo. Você podia ser morta dentro da sua própria casa. O horror podia viver sob o mesmo teto. O capitalismo progrediu e a sua versão moderna exige que pais e mães fiquem longe do ambiente doméstico e releguem a criação de seus filhos e filhas às redes sociais. Se sobrevivermos mais algumas décadas dentro desse sistema, e isso eu falo mais às mulheres, onde vocês acham que a gente vai estar? Se a minha infância, que acabou tem uns 10 anos, é completamente diferente de uma infância que acabou há uns 20 anos, e mais ainda de uma infância que acaba de começar, e é possível ver a degradação da saúde mental dessas gerações acontecendo em uma década. Será que teremos alguma criança saudável para contar a história? Com esse ritmo, é difícil dizer que sim. Mas, alerta de spoiler, se Pum Pum aprendeu a amar, e se Jamie reconheceu a culpa, e ambos são personagens escritos por homens, eu prefiro acreditar que tem alguma esperança, tem um espaço para aprendizagem ali. Mas até que os homens aprendam a amar as mulheres, vai ser um caminho tortuoso. Eu prefiro contribuir com o pouco que eu tenho a oferecer. Esse livro é uma carta de amor às mulheres. Eu sinto que, ultimamente, a gente tá ficando meio distante uma da outra. Eu acho que é importante a gente ressaltar como a gente precisa da coletividade, como é da nossa natureza, a gente agir junto para continuar sobrevivendo nesse sistema. Eu vou ler para vocês um pouco desse livro aqui. Loba. Esse livro foi escrito por Roberta Malta e as ilustrações são de Paula Schiavon. A estrada também é casa. E não vamos por ela sozinhas. E não vamos por ela sozinhas.